Estamos dando início aqui à nossa live. Vamos continuar aqui com a pintura. Nossa casinha aqui está praticamente pronta. E agora eu vou fazer alguns retoques aqui na areia. Vou trabalhar o branco e o amarelo ocre. Trabalhar mais essas duas cores agora. Vou pegar um pincel mais fino. Pessoal, bom dia. O pessoal acordou já. Bom dia, Odete. Tamo junto aqui, vamos continuar aqui nosso trabalho, né? Começamos a pintar ontem pela manhã, 7 horas da manhã. Nós começamos, à noite a gente deu um retoque, né? E agora vamos ver se a gente finaliza. Lembrando que essa tela, ela tem 1 metro, né? 100 centímetros, né? 1 metro por 50 centímetros. Eu coloquei uma fita aqui para isolar aqui o canto. E aí na hora que eu terminar eu vou tirar essa fita e ela vai fazer uma marcação parecendo um passepartout, né? Que aí quando eu colocar uma moldura fininha, né? Vou botar uma moldura fina, assim escura, de embuia, né? Para fazer essa moldura, e aí eu não vou precisar botar o passepartout, porque o passepartout é mais caro, né? Então a gente está economizando aqui uma graninha na hora de fazer a moldura. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Eu costumo fazer isso quando é o MDF, quando eu compro aqueles porta-retrato, aí eu costumo fazer isso. Uma tela eu não tenho costume de fazer não. Então aqui, chega a tela um pouquinho para cá. Eu quero fazer aqui, ó, uma areia branquinha aqui, ó. Devagarinho. A nossa pintura, ela é um processo terapêutico, tá? Então a gente não tem essa correria para pintar não, a gente pinta devagarinho. Ó, vou passar aqui em cima do coqueiro, depois eu retoco. O nosso objetivo é relaxar para pintar.
gostando daquele pincel, não, ele tá muito molinho mesmo. Vou pegar esse mais durinho aqui. Vamos ver se esse aqui tá melhor. Aqui me deu uma melhorada. Aqui é uma faixa de areia, né? Tem que fazer essa perspectiva aqui, né? A gente tem que trabalhar a perspectiva. Fazer essa curva aqui, essa enseada, né? Pronto. Fazer um retoque bem delicado ali na pontinha. Prontinho. Olha, esse pincel que ficou melhor. Esse aqui é o número 0 chato, né? Chato número 0. Ele firmou mais aqui. Porque tem pincel que tem as células mais firmes, né? E outros mais molinhas. Esse aqui tá mais firme, como é um detalhe, né? Aí a célula mais firme fica melhor de fazer. Olha. Essa é uma faixa de areia. Aí vou retocar aqui o coqueiro, tá? Eu fiz esse coqueiro ontem já para poder marcar ali o que eu ia fazer. Nós fizemos uma live ontem, era 10 da noite. Iniciamos essa pintura aqui ontem, era 7 da manhã. Paramos às 9. Depois a gente fez alguns retoques. Era 10 da noite. Paramos às 11h30, mais ou menos. A pintura mais trabalhosa por conta dos detalhes. Tá bom. Vou deixar ela assim. Eu vou fazer todo esse lado aqui primeiro, depois eu passo pro outro. Esperar secar para fazer aqui o tronco do coqueiro. Eu quero deixar isso aqui mais claro. Vou pegar um pincel aqui. Pegar esse pincel de bola. Gente, todo esse processo de pintura, como a gente chegou até aqui, eu disponibilizei aí o vídeo na íntegra, tá? Eu não consegui botar nessa plataforma, né? Nesta que nós estamos agora, por conta que eles não permitem botar um vídeo longo. Porque quando a gente iniciou, nós gastamos um tempinho bom, né? Foi 2 horas e 3 minutos, se eu não me engano. E aí eu coloquei lá na plataforma do Vermelhinho, tá? Não sei se vocês me entendem qual é a plataforma. Aquela antiga, né? Então tá lá, dá uma olhadinha lá, procura lá Leonel Muniz, artista Leonel Muniz, você vai me achar. E aí você acompanha desde o início. Ó, tem que fazer um pouquinho de areia aqui, branca, da praia, né? Essa é uma pintura, ela não é difícil de fazer, tá? Ela requer, assim, um pouco mais de trabalho.
mas ela não é difícil. Só tem elementos que são fáceis de fazer aqui. Olha aí, ó. Olha aí. Então eu quero fechar todo esse lado aqui primeiro, para depois eu partir para o outro. Aí vou fazer já a vegetação aqui, nós vamos dar uma corridinha, porque nós vamos conseguir fechar agora de manhã. Ó, dá uma esfumada aqui. Esse pincel que eu estou usando, ele é um pincel de estojo de maquiagem, gente. Tá? Sabe aquele estojinho que vem com os pincéis de maquiagem? Então ele é dele lá, é tipo uma bolinha na ponta dele. Acho que é dele esfumar assim, fazer sombra no olho, né? Eu não entendo muito não. A dona Nelba aí dá uma força aí. E ele é bom para esfumar aqui, ó. Olha só. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ocre. Vou fazer uma mistura aqui. Vou botar aqui um pouquinho de água. Amarelo ocre. Pronto. Vamos esfumar. Prontinho. Fumando, a gente não passa assim de uma vez de uma cor para outra, né? A gente faz a suavização das cores, das mudanças. Olha aí. Vou fazer mais branco para mim. Vou lavar o pincel. Gente, essa tinta, ela é a base de água, né? Então eu utilizo aqui um copinho com água para ficar lavando os pincéis, para diluir a tinta, né? Na verdade eu utilizo dois. Um eu utilizo para lavar os pincéis e o outro para utilizar na tinta, para diluir. Tá? É uma tinta acrílica à base de água. Depois eu vou fazer um videozinho e colocar ela aí embaixo aí. Vou fazer assim, e aí eu coloco aqui embaixo assim um link. E aí a pessoa, se quiser adquirir, né, a tinta que eu utilizo aqui. Ela é a tinta própria para a gente pintar a tela. Então vamos trazer aqui mais para cá esse branco da areia, da praia. Até aqui assim mais ou menos, ó. Suavizando, sempre. Sempre suavizando. Para pintar paisagem, é bom ter uma pintura suave, tá? Quem gosta de pintar com aqueles pigmentos, né, de
xadrez, é difícil de suavizar com aqueles pigmentos, tá? Eles são assim bem concentrados, mas você consegue treinar com ele. E com a tinta guache também você consegue treinar. Ele é mais difícil de trabalhar. Ó, esse daqui, ó como é que eu vou suavizando aqui. Com esse meu pincel de bola. Vamos nós, novamente aqui, ó. Aqui no meio eu quero, a luz está incidindo de lá para cá, então aqui assim no meio eu tenho ela mais clarinha. Vamos lá, vamos botar aqui bem mais clarinho, ó. E aqui também mais clarinho um pouco. Até essa metade aqui, como eu falei, vou deixar quase praticamente pronta, só com alguns detalhes pra gente trabalhar. Aqui perto da casa eu vou botar mais um pouquinho de branco. Pronto. Como se fosse assim, quase que um caminho, né? E aí vou pegar um pincel aqui mais fino, vou botar o pincel aqui na água. Gente, o pincel ele tem que ficar na água, tá? Para ele não estragar. Então vamos lá, peguei um pincel mais fininho para eu fazer umas marcações bem de leve. Assim, ó. Porque aqui tá muito juntinho e aí vou fazer umas marcações assim mais separadas, ó. Só para dar assim um tchan. Ó, que já secou, viu? Ó, que tudo isso aqui já secou. Porque a gente tem 20 minutos. Com 20 minutos ela seca por completo. É uma tinta que seca rápido. Uma tinta muito boa. Pronto. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Vou acertar agora. Vou trabalhar desse lado aqui, ó, do meio da tela, para lá, né? Vou
trabalhando aqui, depois eu trabalho para lá. E aí eu vou fazer algumas marcações aqui com o amarelo ocre. Algumas, ó, com o pincel bem solto assim, né? Passado. Vou marcar aqui um pouco. Com a vegetação que estiver assim, passando ali. Então tem que ter esses efeitos especiais. Eu vou usar um outro pincel aqui. Esse meu pincel aqui está descabelado. Ele é o número 6. Então vamos lá, ó. Aí, agora sim. Ele está descabelado, aí ele fica mais fácil de trabalhar isso. Um pouquinho de marrom. A live de ontem à noite foi muito boa, a gente tinha pouca gente, mas eram pessoas bem interessadas, né? Teve muitas perguntas. Na hora que eu fui dormir, eu ainda respondi a várias pessoas assim no privado. Bacana, viu, gente? Tinha uma pessoa que tava pintando junto comigo, né? Legal. Eu vou pintando devagarinho, aí a pessoa consegue acompanhar. Foi muito boa. Olha aí. Pronto, um pouquinho de marrom. Deu certinho. Vou passar aqui um pouquinho de marrom. Tem que trocar o pincel agora. É um troca de pincel, né? É assim mesmo. Tem que usar a ferramenta correta. Agora eu vou passar aqui um pouquinho. Escureci um pouquinho do amarelo ocre com o marrom. Só pra gente dar uma continuidade aqui. E também. Pronto, só para dar uns efeitos aqui. Quebrar um pouco desse verde.
Mas ainda vou passar um verdinho ainda. Prontinho. Então esse lado aqui está quase pronto, falta fazer aqui o tronco. Vou trabalhar mais um pouquinho essa vegetação. Vou pegar aqui o verde pistache e um pouquinho de amarelo. Gente, quando você for clarear o verde, você não coloca branco não, coloca o amarelo. Ó, vou botar um pouquinho de verde. Esse verde eu já trabalhei lá, tá? Eu coloquei o verde escuro e coloquei esse verde claro. Então eu já trabalhei ele lá. E aí eu vou colocar aqui um pouco. Eu vou trabalhar com um pouquinho de amarelo. Porque o verde, ele é a junção da cor azul com o amarelo, né? Então o azul vai escurecer e o amarelo vai clarear ele, vai ficar um verde bonito. Olha só. Então vou dar umas passadinhas aqui. Pronto, ó. Assim, regularmente, né? Porque são os matinhos que tem aqui na areia. Então você pode dar umas batidinhas. Pronto. Tá feito. Então esse amarelo mais clarinho, eu vou colocar mais por cima. Que é onde é que tá batendo a luz, né? Ninguém vai ficar desenhando folha por folha não, né? A gente vai botar o pincel para trabalhar, vai batendo aqui, ó, ele vai trabalhando. Aqui também um pouquinho mais claro. Aqui também. Estamos quase terminando esse lado. E não vamos passar para o outro. É bom também com aquela trincha. Essa minha trincha aqui, ó, ela é ótima para fazer isso. Só botar só na pontinha dela, ó. E aí a gente bate. E aí vai formando aqui a vegetação. Prontinho. Olha aí, já deu uma luz bacana aqui. Essa vegetação aqui que desce pra areia da praia. Pronto. Agora eu vou trabalhar esse coqueiro aqui. Enquanto aqui dá uma secada.
Gente, que tiver interessado no trabalho, tá? Eu tô vendo aqui. Mandar uma mensagem no privado, gente, porque aqui eu não posso dar valores, né? Senão ele vai me penalizar aqui. Aí derruba aqui nossas lives. A gente sempre vende aí de vez em quando. Que a gente precisa comprar material, né? Agora essa tela aqui, ela tem 1 metro, o correio não leva. O correio leva até 70 centímetros, se eu não me engano. E aí o que tem que fazer? Tem que mandar ela enrolada. Ela não vai montada, mas eu posso ver uma outra transportadora que possa levar ela, tá? É bom receber montado, né? Porque se receber o tecido enrolado, aí a pessoa geralmente demora, né? Ou receber já no ponto de chegar e colocar um preguinho na parede e botar ela. Fica bonito. Mas ainda vou botar uma moldura bem fininha nela. Vai ficar bacana. Vou pegar aqui um pincel pra gente fazer a parte desse coqueiro. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente consegue melhorar esse coqueiro aqui, ó. Fazer aqui onde eu cobri. Vou pegar um pincel mais firme, esse aqui tá muito molinho. Esse aqui é mais firme. A gente não precisa comprar um monte de pincel igual eu tenho aqui, não. Com 3 pincéis e uma trincha você consegue fazer esse trabalho aqui tranquilamente. Ó. Vou dar uma engrossada nele aqui embaixo. Muito não, porque senão vai ficar desproporcional. Gente, aqui ainda não secou. Mas mesmo assim eu vou trabalhar esse coqueiro aqui, ó. Pronto. Aí aqui eu vou cobrir aqui ainda. Um pouquinho de preto aqui para dar uma realçada. O dedo sujou aqui, ó, que eu bati ali no verde. Daqui a pouco tá sequinho. Então vamos aqui, ó, dar uma engrossadinha, né, no tronco aqui. Aqui ficou tão fininho essa passada aqui, né? Vou deixar ele fininho para dar a diferença. Ficou fininho demais. Eu não sei nem com qual pincel que eu fiz ele. Elinha Marques, bom dia. Vamos deixar ele mais grosso um pouquinho ali. Vamos pegar um pincel mais fino. Acho que esse aqui vai dar certo.
A gente começou essa live aqui, era 7 horas, viu? Sim, vamos alargar aqui um pouquinho. Olha aí, o coqueiro. Aqui a gente vai puxar também um pouquinho. Pronto. E aí vamos trabalhar um pouquinho de branco no coqueiro. Pegar um pouquinho de branco aqui. Cadê o meu branco? E vamos trabalhar esse tronco aí do coqueiro. Ó, você pode ir batendo assim, ó. Ou você pode ir passando mesmo. Tá com muita tinta. Vamos esperar um pouquinho. Também não secou ainda. Olha só. Não precisa ir até lá em cima. Só mais aqui no tronco. Prontinho. Olha aí. Um pouquinho de luz aqui no... E aí o coqueiro, gente, ele tem umas marcações no tronco, né? Que a folha vai caindo, aí vai marcando. Vamos ver se a gente faz aqui um pouquinho. Ó. Umas marcaçõezinhas assim, ó. Pronto, bem de leve mesmo, não precisa evidenciar muito. Pronto, aquilo ali eu já fiz, já estou satisfeito. Aí essa parte de detalhe aqui é onde a gente vai trabalhando a terapia, gente. Ontem tinha uma pessoa na live falando de inteligência artificial para pintura. Eu não sei como é que acontece não entendo muito esse negócio não, mas eu acho que fica difícil, né? Eu acho que gera uma imagem, né? E depois a pessoa manda imprimir. Aí na plataforma tem um pessoal que vende impressão, né? Tava vendo esses dias aí, né? Do cavalo, do leão. Aquilo ali não é pintura, aquilo ali é uma gravura, né? Impressa no tecido. Plotada, né? Eles falam plotada. Mas parece uma pintura. E é bem barato, né? Eu até estranhei o preço. Nossa, uma pintura nesse preço, mas não é pintura não, é impressão.
Quem gosta da pintura, né, prefere assim mesmo, pintar da mão. Então a pessoa mesmo pinta, compra o material, aí você, até o Natal você consegue aprender aqui. E aí para você presentear alguém, né? Uma pintura pequenininha, uma pintura simples. Deixei um vídeo aí no meu perfil pintando no papelão com tinta guache, aquela tinta escolar, né? O estojinho escolar. E aí você pode pegar o vídeo como base e começar a pintar. Garanto que até o Natal você já tá pintando bacana. E aí, para presentear alguém ali. Uma escurecida aqui, gente, aqui tem sombra, né? Tô doido para tirar essa fita aqui para ver como é que vai ficar. Se a tinta não vazou para dentro, né? Vamos tirar ela daqui a pouco. Só terminar esse lado aqui, vou passar pro outro. Tem 30 minutos, já tem uns 30 minutos, né? Já tem uns 30 minutos que a gente está pintando aqui. Mas eu quero ver como é que vai ficar quando eu tirar aqui essa fita, viu, gente? Gente, aqui, ó, essa tela é 1 metro por 50 centímetros. 1 metro por meio metro, né? E eu botei uma fita aqui, ó, por isso que a tinta não tá indo até lá. E depois, quando eu terminar, eu vou tirar essa fita para ficar uma marcação branca, tá? Para ficar tipo uma coisa chamada passe-partout. Quando você vai botar moldura no quadro, se você for botar o passe-partout, fica bem mais caro. Então vamos economizar aí, vamos ver se vai dar certo. Já fiz outras vezes com uma tela pequena, tá? Com uma tela grande assim eu não fiz ainda. Mas eu acho que vai dar certinho. A fita tá bem aqui, onde eu tô passando o pincel. Ela tá bem aqui. Tá dando uma escurecida aqui, tá, gente? Chega mais pra cá um pouquinho. Isso. Uma escurecida aqui um pouquinho no pé desse. Falou, professor, mas é bonito, mas é difícil de fazer. Não, gente, ele é trabalhoso, sabe? Questão desses detalhezinhos aqui, ó. De luz e sombra. Tô fazendo aqui a sombra agora, né? Fiz a luz aqui em cima. E agora estou fazendo essa questão aqui de sombra, ó. Com a tinta da cor, um pouquinho, né? Cor preta. Então lá vai, ó. Aqui embaixo também. Vou botar mais preto aqui. Olha aí. Agora ficou mais vivo ali, né? Ficou bem mais vivo, ó, o coqueirinho ficou legal aqui. Depois, quando eu terminar, eu vou fazer um vídeo assim, bem no detalhe, bem pertinho, para publicar aí nos meus vídeos. A pintura já pronta. Gente, agora eu vou passar aqui mais pro meio.
Vou trabalhar esse meio aqui, ó. Aqui eu preciso dar uma impressão de barranco, tá? Aqui é mais baixo do que aqui. Então como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer uma sombra aqui. Vou pegar aqui para fazer uma sombra. Vou pegar meu pincelzinho de bola, que é esse pincelzinho aqui, ó, que vem no estojinho de maquiagem. Deixa eu ver se eu tenho um estojinho aqui. Não sei nem se eu posso mostrar, mas vou mostrar assim de relance, tá? Ó, estojinho de maquiagem, ele vem no estojinho desse daqui, tá? Beleza? É dessas maquiagens aqui, estojinho bem baratinho. Aí vem esse pincelzinho assim de bola, cabecinha de bola aqui, ó. Que é pra passar no olho e fazer aquele esfumar, né? Assim, ó. As meninas aí sabem. Então vamos lá. Vou botar aqui um pouquinho de marrom. Um pouquinho de marrom. Um pouquinho de amarelo ocre. Vamos escurecendo assim por etapa, ó. Aqui eu vou usar um pincel, outro pincel só para marcar, depois eu vou esfumar com esse. Pincel mais durinho é esse que eu estava fazendo aqui, ó. É o que eu vou utilizar aqui agora, só para marcar. Ó, vou fazer meio que um pouquinho de preto aqui também, para dar uma escurecida aqui. Um pouquinho de água. Pessoal, bom dia quem está entrando aí agora na live, tá? Sejam bem-vindos. Nossos corações estão subindo, porque nós estamos gostando. Vamos lá. Vamos entregar essa live para mais pessoas. Gente, às vezes a pessoa está aí procurando, né, e não acha uma referência para pintar, né? Dá uma pintura devagarinho, que a pessoa não tem ainda o domínio ainda do pincel. Ó. Olha aí a marcação, ó. Essa marcação aqui eu sei que eu vou trabalhar o barranco, ó. Já vou levar aqui pra cá assim, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou levar para ali um pouquinho, porque a vegetação que vai invadindo aqui, a terra, a areia, sei lá. Então a gente vai levando aqui um pouquinho assim, devagarinho. Não precisa pressa. Ó. Então aí já começa a dar essa vida aqui, né? Aqui também, ó. Vamos olhar aqui um pouquinho. Eu misturei o amarelo ocre com o marrom e um pouquinho de preto, tá? Mas você pode botar só o marrom, uma cor mais escura. Gente, o segredo, né? Não é nem o segredo, é a técnica. Você faz primeiro você passa as cores mais escuras, né? Vai ser o preto aqui agora, o marrom. Ó, tô passando aqui uma cor mais escura, que é um marrom mais escuro, né? Depois eu vou clarear, vou passar o verde, tá bom? Eu preciso dar essa impressão aqui de barranco, tá?
tem como fazer. Já já você já vai começar a fazer aqui o barranco, tá vendo? Já ficou alto. Só ir devagarinho que a gente consegue, ó. A luz e a sombra é que vai dando essa forma, você vai trabalhando a luz e a sombra e tudo vai acontecendo. Aquele lado lá ainda faltou as folhas do coqueiro, tá? Esqueci, viu, gente? Mas nós vamos fazer lá. Vou já voltar lá. Só depois eu esqueço. Olha aí, ó. Tá vendo que já deu um formato de um barranco? Então vamos trabalhar isso aí. Agora vamos trabalhar aqui do outro lado. Para dar a impressão do barranco, a gente precisa trabalhar uma coisa. Ó, vou passar o marrom, tá? E um pouco do amarelo ocre. Ah, botaram o ícone aí do tap-tap. Valeu, gente. Ó. Para fazer o barranco, a gente tem que fazer um movimento assim, ó. Curvado, ó. A gente tem que fazer essa curvatura aqui, ó. Vamos já acertar isso aqui. E aí a gente vai fazer essa movimentação aqui do pincel, ó, curvado, para trabalhar a luz e a sombra, tá? Ó. Ó. E aí nós vamos já passar um verdinho. Pronto, ó. Agora vamos trabalhar um verdinho aí em cima. Antes disso, vamos voltar ali no coqueiro, vamos fazer logo a folha dele, porque aí a gente já fica com aquele lado ali já finalizado. Ó, pronto. José, qual é o pincel que eu estou usando? Gente, esse pincel aqui é o do mais barato que tem, né? É um pincel escolar. Esse aqui é o número 0. Ele é chato. Mas eu utilizo esse pincel, utilizo uma trincha. Essa trincha aqui tão velhinha, para fazer a área grande. Eu utilizo essa trincha aqui um pouquinho maior, ela tem uns 3 dedos assim, que é para fazer essa parte de céu. Porque essa tela aqui é grande, né? Mas se você for trabalhar numa tela pequena, não há necessidade de adquirir ele assim, tá? Não precisa comprar material caro, gente. Isso é ilusão. Compra material barato. Esse pincel do cabo amarelo, eu tenho pincel aqui que são caros, tipo esse daqui, ó, que é chanfrado, mas pouco que eu uso. Tá bom? Ah, pessoal do Belém do Pará, Safira Santos. Valeu, Safira, muito obrigado aí. Aí é uma cidade que está movimentada aí esses dias, né? Que bom, né? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar aqui, eu dei uma lidinha ali.
Vamos fazer as folhas do coqueiro. Vou ver se com essa minha trincha aqui vai dar. Eu tô achando que ela tá muito grande. E aí vai... Vamos ver assim. Vou fazer um teste aqui assim, seco. Ó. Eu não sei. Ela é boa, que ela marca bem bonitinho. Mas eu vou achar aqui um pincel. Ó, quem perguntou sobre o pincel, José, né? José, não há necessidade de comprar mais do que 4 pincéis, tá? Senão, você vai fazer igual eu faço aqui, ó. Olha aí, ó. Pincel. Pincel. E mais pincéis. Ó. Mas eu só utilizo 4 ou 5 pincéis, né? É muita coisa, a gente vai comprando, aí não sabe onde está o pincel, aí eu vou comprar outro, aí tal, e acaba ficando desse jeito aqui, tá? Não há necessidade, compra só, deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui, só 4 pincéis ou 5 no máximo. Ó, esse aqui é tão bom, esse pincel aqui é tão baratinho, ele não tem nem marca, mas eu gosto dele, vou trabalhar com ele aqui, ó. Bom dia. Então vamos lá. Vamos ali aos coqueiros. Então, aqui já secou, ó. Tá vendo como é que seca rápido? Ó, eu utilizei essa tinta aqui, ó. Tá vendo? Para fazer isso aqui, ó. Golinha. Já secou, tá? Então vamos trabalhar ela aqui. Botar mais um pouquinho desse daqui, que é o verde pistache. Molhar o pincel aqui um pouquinho na água. Ó. Pronto, ó. Agora já resolveu o problema. Antes de passar lá, eu vou fazer um teste aqui, ó, se é isso que eu quero. Tá muito... ainda não tá muito legal. A tinta, ela tem que correr legal na tela. Vamos ver se ela vai fazer aqui. Eu acho que vai dar. Gente, essa tinta, ela não tem cheiro, tá? Ela não é tóxica. Você pode utilizar aí na sua casa aí, tranquilamente, que não vai prejudicar ninguém, a saúde de ninguém, tá? É uma tinta acrílica à base de água. Tinta acrílica fosca à base d'água. Você também pode pintar com essa tinta aqui, que é uma tinta guache. Também funciona, viu? Não tem cheiro, não é tóxica, também funciona. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Vou encostar o pincel aqui e puxar, aí só para fazer as folhinhas, ó. Ó, deu certinho. Então vamos olhar bem a pontinha dele aqui. E aí vou encostar e vou puxar, ó. Gente, não vamos ficar desenhando folhinha por folhinha, não é isso. Quem vai trabalhar aqui, ó, é o pincel. Olha só. Ó, vou encostar aqui e puxar pro lado, que essa folha tá pro lado de lá, né? Essa aqui também tá pro lado de lá, ó. Compartilha aí com seus amigos. Quem sabe ele não quer pintar, né? E aí pinta aí com você. Aí embaixo tem tipo uma setinha assim, né? Aí você clica lá e marca seus amigos e manda. Quem sabe ele não quer agora cedinho, né? Não quer dar uma olhadinha, pintar. Ó, devagarinho. Aqui também, ó. A cidade está acordando agora, já começou a desativar os alarmes. Ó, então tá para lá a folha, né? Por conta do vento, ó.
Pronto, aqui também. Tá vendo esse pincel aqui, gente? Se eu achasse desse pincel para comprar, eu ia comprar mais. Mas eu não lembro onde eu comprei esse pincel. Eu sei que ele é um pincel que ele não tem nem marca. Não tem nem marca, olha só como é que ele é. Mas ele é bom. Quando a coisa é boa, o produto é bom, eu falo mesmo. Olha, eu estou finalizado aquele canto ali praticamente. Vou passar para esses coqueirinhos, né? Já estou aqui com a mão na massa. Olha só. Vou encostar ele aqui. Gente, como é que eu fiz esse coqueiro aqui, os coqueiros? Eu marquei com a tinta preta. Depois eu passei o verde escuro, né? Que é o verde oliva. Cadê ele? Tá aqui, ó. Depois eu passei esse verde aqui, que é o verde oliva. E agora eu estou passando o verde mais claro. Porque a técnica é essa, gente. A gente vem do escuro para o mais claro, tá? Vamos ver se vai dar aqui, porque se já secou no pincel. Não, aqui deu. Pronto. Aqui também, ó. Vamos olhar aqui um pouquinho. Eu tô achando que ele tá muito consistente aqui. Aí vai fazer uma marca. Vamos ver aqui na minha mesa. Vai dar certo. Aí. Prontinho. Aqui também, ó. Aqui também, outra folhinha. E outra folha para baixo. Gente, são esses detalhes aí, demora um pouquinho, tá? Normal. Já estamos aí com 1 hora de live, mas praticamente. Isso. Aí ele vai dar esse efeito aqui, ó, no meio mais escuro. É bom a gente seguir sempre a técnica que dá tudo certo. Pronto. Olha aí. Tranquilo, né? A gente já vai finalizando aquele lado ali. Né? Depois eu acho que eu vou botar um pouquinho de amarelo ali, só para dar um realce aí. Tá? Aqui eu tenho um pouquinho de verde também, aqui é o próximo da casa. Então vou dar uma passadinha aqui bem de leve. Aqui no pé da cerca. Pronto, ó. Aqui também eu vou... Gente, eu não vou largar mais esse pincel não, porque esse pincel é bom. Eu estava procurando ele esses dias e não achei. Ainda bem que o José perguntou aí sobre os pincéis, né? E eu achei ele. Valeu, José. Ó. Pronto, ó. Agora sim, eu botei o preto aqui, né? Agora eu vou trabalhar esse barranco aqui. Essa parte de cima do barranco, ela vai ser mais escura. E essa parte mais clara, porque o sol tá batendo aqui, né? A luz, né? E aí, para dar essa impressão de barranco, eu tenho que fazer isso. Um lado mais clarinho, ó. Esse lado aqui vai ser mais claro. Ó, seguindo essa forma, né? Esse formato aqui, ó.
E aí nós vamos fazer isso aí, ó. Assim, curvado, ó. Devagarinho, devagarinho, ele vai formando um barranco, tá? Não precisa pressa. Tudo devagar. Ó. Olha aí, já tá, vai formando o barranco. Bom? Aí ali em cima eu vou passar um verde mais escuro. Vou pegar esse verde oliva. Gostei das nuvens. Gente, essa nuvem é tão facinha de fazer. Muito fácil mesmo. Aqui não tem nada difícil nessa pintura. O difícil aqui é começar. O vídeo tá aí, viu? Vai lá naquela plataforma vermelha e procura lá pelo meu nome, lá, Leonel Muniz. Eu acho que é o segundo vídeo lá, tá? O terceiro foi o de ontem à noite. O primeiro foi o de manhã, né? E o primeiro foi de... Não. O primeiro foi de ontem à noite, o segundo foi de manhã. Não confunda as bolas. Ó. Devagarinho aqui. Vamos ver se esse pincel aí já não tá dando aqui, ele já tá mais... Ele tá grande aqui, ó. Quando você passar e ele falhar, aí você bota mais água, mais um pouquinho de água, ó. Vamos ver agora se ele vai falhar. Ó, ele tá grosso para trabalhar aqui. Vou pegar um mais fino. Vou pegar esse número 0 aqui, ó, chato número 0. E aí vamos embora. Isso. Aí, agora sim, ó. Agora sim. Passando aqui próximo da cor preta que a gente usou. Ó. Próxima da cor preta aí. Gente, eu vou passar uma dica para vocês sobre a tinta. Evite colocar água na sua tinta. Colocar água aqui dentro, tá? Não faça isso. Sabe por quê? A tinta ela apodrece em contato com a água. Ainda mais se a água tiver cloro, ela apodrece até mais rápido. Então faça como eu. Pega aqui a tinta, coloca aqui na paleta. E aí você trabalha com ela aqui na paleta. Trabalha com ela aqui na paleta. Fica bem melhor. Pronto, ó, tá vendo como é que tá fazendo o barranco? É mais ou menos assim. Agora, gente, aquele lado ali, por enquanto, eu tô achando que tá legal. Por enquanto, né? Agora eu vou trabalhar esse lado aqui. Trabalhar esse lado aqui, dar uma clareada mais aqui. Tá? Então vamos ver o que dá pra gente fazer aqui agora. Primeiro eu vou trabalhar o barranco, vou trazendo o barranco pra cá. As cores pra cá.
Gente, obrigado aí você que começou a me seguir aí. É bom que aí tem um sininho, né, igual o Nelbo tá falando aí. Lá no meu perfil tem um sino, aí você pode ativar, né? Que aí você vai receber a notificação quando eu estiver online, né? Quando eu entrar. Às vezes você quer me seguir mesmo assim, né? Então tem isso. Eu tô passando um pouquinho de branco aqui. Pra gente só marcar aqui a areia. Até onde a areia vem. Tá? E aí nós vamos levando ela pra lá. Um pouquinho de branco, passei ali em cima do verde agora para dar uma esverdeada aqui. Ó, o pincel não tá bom para fazer isso aqui, eu vou mudar de pincel. Ó. Vou pegar aquele, acho que esse aqui vai dar legal. Esse aqui é bom que tem uma pontinha. Ele vai gastando, né? Tão velho esse pincel, era do tempo que eu fazia a faculdade de artes. É do tempo lá da faculdade ainda. Ó. E eu acho que eu comprei numa lojinha daquelas que é bem baratinha, de R$1,99, essas coisas. Acho que foi um dia que eu tinha aula de pintura e não tinha levado material. Aí eu comprei ele. Tipo aquelas lojinhas de rodoviária, sabe? Que vende um monte de bugiganga. Mas é bom. Olha aí, ó. E aí vamos fazer... Vou misturar um pouquinho do amarelo ocre agora. Gente, a gente vai trabalhando aí. E aí vai dando certo, ó. Ó. E aí vai dando esse efeito aí. Vamos nessa, vamos ver aí. Pronto, ó. Vamos trabalhando esse barranco aí. Aqui no meio eu quero fazer tipo uma enseadazinha, né? Como mais clarinho aqui. Pronto. Pra não ficar assim, gente, uma cor muito uniforme, né? Parecendo que a gente pintou uma madeira, né? Uma janela. A gente precisa variar a tonalidade. Ó. E aí a gente vai trabalhando isso aqui, ó. Fazer esse caminho aqui assim, mais ou menos, mais clarinho, bem aqui, ó. Pronto. A gente passa por cima, a gente transforma. Essa é a liberdade da pintura. A gente vem mais pra cá, a gente traz aqui pronto, uma puxada aqui. Olha aí. Tá vendo? E aí vai acontecendo aqui
dando essa impressão aí de profundidade, né? Gente, uma coisa que eu percebo que as pessoas estão pintando, que não é legal, que a gente evita, é fazer contorno. Assim, ó, tem um coqueiro aí, faz o contorno com um pincel fininho de preto, não faça não, deixa, vamos fazer assim, é uma pintura mais livre, né? Pra ela não ficar travada. Então agora vamos fazer aqui do outro lado, aqui ó, mais branquinho. No final, gente, dá tudo certo, tá? Só ter paciência, não desistir. Ó, aqui eu já marquei essas árvores, né? Mas agora eu tô passando aqui por cima. Ó. Olha só. Prontinho. Como se fosse que a água entrou aqui assim, né? Prontinho. Estamos quase finalizando, agora vamos trabalhar aqui essa parte ali. Ver se eu consigo dar uma passada aqui. Pronto. Vamos fazer essa parte de cá agora. A questão aqui da vegetação. E aí nós vamos encerrar a pintura, tá? Vamos deixar ela secar pra gente passar um verniz. Tem que trabalhar aqui ainda um pouquinho, ó. Tá muito vivo, vamos deixar ela mais suave. Então vamos lá. Gente, muito obrigado aí pelas considerações, pelas rosas, flores, tá? Bacana, sinal que vocês estão gostando. A gente está chegando, hoje nós estamos, ontem à noite a gente rapidinho chegou a 20k, né? E tinha o quê? Acho que não tinha 20 pessoas. A gente chegou rapidinho, nós chegamos a 20k. É legal que aí entrega, né? Depois quando a gente entrar novamente, aí outras pessoas vão estar também aí junto com a gente, aí troca mais umas figurinhas. É legal isso. Ó, vou botar uma tinta amarela aqui. Tá vendo? Vou limpar o pincel. Agora eu vou botar um pouquinho de verde. Olha aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. Ele vai clarear o verde, tá? Vai ficar um verde bacana assim, clarinho. Olha aí. Por quê? Porque eu vou mudar o pincel, gente. Esse pincel aqui, ó, é fantástico para fazer isso. Tinta pro lado de lá. E aí vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Vamos ver aqui como é que ele vai fazer, ó.
Tá com muito amarelo. Mas tá legal. Ó, bem pouquinho. Pronto. De novo, vamos olhar aqui. Prontinho. Agora esse daqui de baixo, vamos ver como é que eu vou fazer. Porque essa vegetação aqui, ela tá um pouco escura, mais escura, porque a luz está batendo assim, né? Eu estou trabalhando bem na sombra dela. Vamos ver se dá pra gente fazer umas marcaçõezinhas aqui. Pronto. Então, gente, passei a dica da tinta, né? Para não botar água dentro dela, para ela não apodrecer, né? Às vezes você tá pintando, tem um cheirinho ruim, é da tinta. A tinta que apodreceu. Pronto, ó. Trabalhando essa batida aqui de pincel. E aí a gente praticamente finaliza esse lado aqui. Olha aí a vegetação como ficou. Preciso acertar aqui, ó, esse ladinho aqui, que tá muito escuro aqui. E a gente não tem isso na nossa pintura. Vou botar o pincel aqui na água, senão ele vai endurecer, né? Cadê aquele meu pincelzinho velhinho? Tá aqui, ó. Então, gente, vamos lá, né? Perguntas e respostas. Gente, obrigado aí pelos elogios, né? Do teu trabalho. É um trabalho que não é difícil de fazer, tá? Ele é trabalhoso, ele demora um pouco. Ele não tem assim muito simetria, né? Muita travamento, né? Se você fizer a casa com o telhado bem certinho, retinho, ele vai ficar uma pintura bem travada, né? É bom uma pintura solta, tá? Vamos dizer assim, uma pintura solta. Ó, agora aqui onde está esse verde escuro, vou passar um pouco desse amarelo ocre que eu misturei aqui com marrom. Vou molhar o pincel, dar uma diluída aqui nele aqui. Vamos nessa aqui, ó. Pronto, vamos puxar ele mais aqui um pouquinho. Pronto, ó. Estamos trabalhando aqui essa parte do barranco, né? Vou passar um pouquinho de branco para dar mais uma luz aqui que eu estou passando por cima dela. Olha aí. Aos poucos a pintura ela vai aparecendo, né? Então tá aí.
Lembrando que eu vou tirar a fita, né? Aqui tem uma fita crepe, porque aí ela vai ficar bem centralizada nesse quadrinho. Vou esperar secar pra gente fazer, tá? Mas eu estou satisfeito onde ela está aqui agora. Eu vou pegar aqui um azul celeste. Eu vou fazer uma coisinha aqui para dar uma quebrada ali, que eu tô achando muito forte. Tenha calma. Tenha calma que no final tudo dá certo. Tem isso, viu, gente? Ó, um pouquinho de branco aqui do lado desse azul. Vou fazer uma marcação ali. Olha só como é que a gente vai trabalhar isso aqui. Eu vou chegar mais pra lá, para ficar melhor para você. Olha só, aqui eu vou fazer como se fosse a praia, ela chega até ali e aí às vezes ela entra aqui, né, na areia. Ou então tem uma água que escorre da rua aqui, né, para o mar, né? Então vou fazer a marcação aqui só para eu dar uma quebrada, que está muito vazio. Ó. Prontinho. E aí vou colocar um pouquinho de azul, um pouquinho mais de azul. Ui. Um pouquinho mais de azul aqui assim, ó. Aí, agora vai ficar show, ó. Pronto. Gente, devagarinho. Aqui ninguém quer ser o pintor mais rápido do mundo. Gente, é devagar, tá? Ó, devagar a gente vai fazendo as coisinhas, vai trabalhando o cérebro, né? Vai trabalhando aí a terapia. Isso é importante. Você está à vontade para pintar. Então pinta devagarinho. Não tem pressa. Então vou dar uma escurecida aqui, vamos ver se vai dar legal, ó. Aqui na pontinha aqui. Vou dar uma escurecida. Ficou tão bonitinho esse branco aqui com esse azul. Depois eu volto aqui. Pronto. Desse lado aqui também, ó. Uma escurecida aqui para te dar essa impressão de buraco. De ser uma valeta, né? Aí a gente tem que fazer isso aqui. O pincel está muito grande. Depois eu vou passar o outro. Isso, ó. E aí agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Gente, o branco gasta tanto, né? Gasta muito. Deixa eu dar uma passada aqui assim, ó. Prontinho, ó. Só quero dar uma passada mais pra cá, porque para ele dar uma perspectiva melhor. Vamos ver se vai dar certo. Ah, agora sim, ó. Deu uma perspectiva melhor. E aí vamos passar agora do lado o branco. Gente, é assim que funciona, tá? Quando você tem uma cor escura, você tem uma cor escura, você tem uma clara. Você tem uma clara, você tem uma escura, tá? Então a gente vai trabalhando nessa técnica aí que dá certo. É uma técnica que dá certo. Tá bom? Vou misturar um pouquinho de branco aqui. Que eu vou dar uma
uma clareada aqui um pouquinho nessa areia aqui, ó. Até chegar ali um pouquinho na praia. Isso, agora já está esfumando. Só para a gente dar um diferencial aqui. Gente, eu não sei, será que existe essa praia, hein? Deve existir em algum lugar aí do mundo. Prontinho, ó. Deu uma clareada ali. A gente pode dar uma clareada aqui também, tá? Ó, bem aqui assim, ó. Perto do deságua ali, né? Gente, aquele pincel baratinho, viu? Que eu tô usando ele aqui, ó. Nossa, ele tava perdido, ele é tão bom. Eu gosto de pintar com ele. E aqui agora, pintar aqui um pouquinho aqui, ó, de branco, da areia. Vamos ver se a gente traz aqui um pouco mais de branco. Vamos molhar o pincel. E o branco tá aqui. Vamos molhar o pincel, aí ele vai ficar ruim para esfumar, quer ver? Pronto. Gente, esse quadro aqui é bom para estar na sala, assim, né? Em cima da mesa, de jantar, mais ou menos, em cima do sofá. Acima, né? Tem umas medidas corretas, viu, gente? Para não ficar o quadro muito alto na parede ou muito baixo. Eu vou ver se eu encontro aqui um artigo que eu tenho sobre a posição correta dos quadros, tá? Tem tantos centímetros acima do encosto do sofá, tá bom? Porque não, se você pendurar muito lá em cima, não fica bom. Se você pendurar muito embaixo, também não fica bom, né? Então tem um padrãozinho que fica assim, à altura do olho da pessoa, né? Olha aí. Né? Deu essa impressão de subida ali. E aí nós vamos acertar ainda um pouquinho. Gente, tô satisfeito. Na próxima live nós vamos tirar o papel ali, a fita crepe, né, que chama. Vou chegar aí pra cá, aqui, ó. Na próxima live, né? Não vou prometer que eu vou fazer hoje, mas se der um tempinho, eu vou fazer a qualquer momento. Então eu peço assim, que se você quer acompanhar assim ao vivo, né, tirando as suas dúvidas aí, fazendo perguntas, então você pode ativar o sininho que tem aí no meu perfil, aí em cima, aí no lado direito, aí, se eu não me engano. E aí vai avisar quando eu estiver online, tá bom? E aí eu não vou marcar a live agora, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer à tarde ou então à noite. Mas eu vou ver, esperar secar, vou ver se tem alguns retoques, né, para fazer. Talvez tenha que clarear um pouquinho aqui assim ao meio. Tá? Deixa a tinta dar uma trabalhada, porque à medida que ela vai secando, ela vai mudando um pouquinho, tá? Olha só como ficou legal essa água descendo aqui, ó, né?
É como se aqui tivesse um cano ali atrás dessa vegetação que vem a dar uma rua aqui, né? Aí o cano cai lá para cair na água, né? Água da chuva, essas coisas. E aí eu não vou, ó, já pensei aqui que eu posso melhorar. Eu vou fazer um capim assim subindo assim, ó, porque aqui tá molhado, né? Então tem um capinzinho aqui nesse lugar aqui. Esse lugar aqui tem um plano maior, né? Mais alto do que o que está ali de baixo, para a água poder correr para lá. E aí vou trabalhar um pouquinho a vegetação aqui ainda, né? Aqui talvez eu faça aqui uns matinhos aqui, tá? Os coqueiros eu estou satisfeito. É isso aí. Vou fazer uma pessoa aqui como se fosse um pescador, né? Indo aqui pro barco. De repente eu faço uma pessoa aqui assim, na praia. Ah, falta o barquinho aqui, a vela, tá vendo? Vou fazer uma vela branca aqui, um barquinho lá embaixo. Aqui umas ondas, né? Um pouquinho de branco aqui, bem fininho, como se fosse a onda chegando ali na praia. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado aí, você que participou. Ah, os passarinhos, né? Tem a galera dos passarinhos, né? Gente, é aquela gaivota assim, né? De repente eu vou fazer bem aqui assim, ó. Uma gaivotinha 3, né? Mais umas 3 aqui assim. Não pode encher, gente. No dia eu tava assistindo uma live e aí a pessoa, não estou criticando, tá? Eu estou assim dando uma dica. A pintura, ela tem que suavizar e ela tem que estar balanceada. E aí a pessoa fez esse monte de passarinho, eu acho que tinha uns 30, sabe? Sabe que o passarinho quando faz a migra, né? Ele faz tipo um triângulo assim, né? Voando. Às vezes é o que a pessoa também ficou com vontade de fazer, fez, aí tá bom. Cada um faz, né? Mas assim, para ficar, aí ficou carregado assim, um lado assim, com um monte de passarinho. Então, faça 1 ou 2 ou 3 no máximo, assim, posicionando um mais para cima e outros, né? E aí dá tudo certinho, tá? Ainda vou trabalhar aqui, ó, porque não tô achando legal, a vegetação tá só uma passada, né? Valeu, gente. Então vamos nos despedindo aqui. Ativa aí. Quando tiver online, você vai receber a notificação. E aí, quem sabe... Olha, tá vendo aqui, ó? Aqui já botei o escuro, aqui eu não botei, ó. Tá faltando fazer isso, ó. Tem que pegar aqui o preto. Vou só mostrar pra você aqui como é que é. A cor preta. Ó, eu já ia fechar aqui a live. Já ia aparecer uma coisinha, já vou marcar aqui pra eu não esquecer, tá? Tem isso, às vezes eu termino a pintura, aí eu peço pra Nelby dar uma olhada, e ela fala, ah, você esqueceu de fazer isso. Tem isso, tá? Ó, o que tá faltando aqui desse lado? Fazer o escuro aqui embaixo, ó. Ó. Tudo muda quando você faz isso, ó. Ó, tudo vai mudar, ó. Olha só como é que vai ficar mais bem apresentado, ó. Quando se faz essa sombra aqui embaixo da vegetação. Ó. Tá? Só para eu lembrar, quando eu voltar a pintar. Gente, eu nem tomei café ainda, estou doido para tomar um cafezinho. Comi um pedacinho de pão, eu acordei, era 6h30. Aí tomei um banho e vim direto aqui para... que eu tinha marcado com vocês 7 horas. E aí compromisso é compromisso, né? Então a próxima eu não vou marcar, porque eu não sei como é que vai ser o dia, vai ser meio corrido hoje. Ó. Então a gente vai trabalhando isso aí, a sombra. Quando eu voltar, eu já tá marcado aqui, eu já sei que eu vou ter que fazer isso. Tá bom? Olha aí. Você que vai pintar agora, você não precisa ficar comprando um monte de tinta igual eu tenho aqui. Ó. Você compra as tintas nessas cores aqui, ó. Vermelho, amarelo e azul. Preto e branco. Ó. Você compra aí nessa cor. Se você for pintar uma tela grande como essa, você compra uma trincha dessa que dá uns 3 dedos aqui, ó.
Se você for pintar um menor, você compra essa aqui que dá, ó, a largura de 1 polegar, mais ou menos. Tá? E o pincel, você compra esse pincel escolar mesmo. Compra o número 0, compra o número 8 e compra um outro número 18. Ó. Esses pincéis, ó, eu vou indicar mais um de ponta, tá? Esses aqui são chatos e esse aqui é de ponta para fazer os detalhes bem fininho, né? Cuidado com ele para não estragar a ponta dele. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4 pincéis e uma trincha, né? Um pedacinho de madeira para você dar uma misturada aqui. Pronto, ó, com isso aí você faz a pintura tranquilamente. E aí você não precisa comprar tela, você compra aqui, ó. Não comprar não, né? Você pega um pedaço de papelão e aí você pinta aqui, ó. Você treina, dá um papelão, olha aí, ó. Casinha aqui no, né, uma paisagem, utilizando aqui a técnica, tá? Aqui não é para ficar assim bonito, aqui a gente praticou a técnica de como fazer nuvens, de como fazer o horizonte, de como fazer a estrada, de como fazer a casinha, as árvores, tá bom? Então não precisa desembolsar tanto para começar. Não precisa ser essa tinta aqui, tá? Que essa tinta é carinha. Você compra um estojinho de tinta guache. Beleza? Na próxima live a gente dá mais umas dicas aí, porque sempre tá chegando pessoas novas. Dá uma olhadinha aí nos meus vídeos. Valeu, gente. Chegamos aos 20? Acho que chegou não, né? Nossa. Chegou não, mas não tem nada não. Tô com vontade de tomar um café. Vamos ver aqui, ó. Se vocês poder depois dar uma olhada, né? Ah, uma olhada nos seus vídeos. Vou dar uma olhada sim. Luciana. Valeu, Luciano. Vou dar uma olhada assim, tá? Bora 20k, gente. Eu vou ter que desligar mesmo. Tá quanto? Deixa eu ver. 18.6. Gente, eu tô com vontade de tomar um cafezinho porque eu não tomei. Eu acordei e vim direto pra cá, tá? Sou Jade Matos. Isso, Jade. Legal. Vou dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver aqui. Luciana, manda uma mensagem pra mim aí. Professor, dá uma olhadinha aí nas minhas pinturas, nos meus vídeos. Jade também, se quiser que eu dê uma olhadinha, né? Próxima live, gente, eu não vou marcar, tá? Porque eu não sei como é que vai ser o dia hoje. Mas vamos ver se à noite a gente faz. Vai lá no meu perfil e ativa o sino. Que aí quando eu entrar, tá? É a Jade, professor. Isso aí, Jade. Ah, Luciana. A Jade. Tá. Manda uma mensagem que aí eu olho lá. Valeu, gente. Obrigado aí.